Olá pessoal, eu sou a professora Gislaine e vou trabalhar com vocês um projeto de ensino do curso de letras que é sobre as classes de palavras. E iniciando, antes de mais nada, quando nós vamos falar em classes de palavra, nós temos o termo morfológico, que sempre está presente. O que é? É o estudo da formação e da classificação das palavras, ou seja, estuda as palavras isoladamente e não em grupo. Vejamos um exemplo. Aquele moço alto tem duas lindas filhas. Nós vamos então analisar aqui, palavra por palavra, morfologicamente. Vamos lá. Aquele. Aquele aqui é o nosso pronome. Moço. Moço é o nosso substantivo. Opa. Vamos aqui, apagar aqui. Voltando. Não. O nosso substantivo, então. E alto é o nosso adjetivo. Tem é o nosso verbo. Duas, nosso numeral. Lindas, o nosso outro adjetivo. E filhas, o nosso substantivo. Então, quando eu analiso palavra por palavra, eu estou analisando morfologicamente. Nós temos o termo, então, morfológico é analisar palavra por palavra. Iniciamos, então, com a primeira classe gramatical. Lembrando que nós temos 10 classes gramaticais, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. E hoje nós vamos começar, então, com o nosso substantivo. É a palavra usada para denominar coisas, pessoas, lugares, um ser e sentimentos. Qual a classificação do nosso substantivo? Substantivo comum é aquele que nomeia seres de uma espécie sem especificar. Vejamos aqui então, nós temos homem. Eu não estou especificando qual o homem que eu estou me referindo. A mulher. Também da mesma forma, não estou especificando. Agora o nosso substantivo próprio já é aquele que nomeia de forma particular, onde eu vou especificá-lo. E sempre com letra maiúscula. Mário. Joana. Estou, então, especificando quais são esses nossos substantivo próprio. Continuando aqui com a nossa classificação. Substantivo simples. É formado por um só radical, uma só palavra. Sol, água, flor, uma só palavra, então. E o substantivo composto é aquele formado, então, por mais de uma palavra, mais de um radical. Vejamos aqui. Floricultura. Eu tenho flor mais cultura, duas palavras, então substantivo composto. Girassol, gira mais sol. Quando eu tiver duas ou mais palavras, então eu vou ter o meu substantivo composto. Substantivo primitivo é formado por um radical que vai dar origem a outras palavras. Pedra, ferro, escada. E o substantivo derivado são aqueles que vão então derivar desse meu primitivo. Pedreira veio de pedra, florista de flor, escadaria de escada. Então está derivando do meu primitivo.
Substantivo concreto é aquele que designa o ser que existe, independente de outros seres. Pode ser real ou imaginário. Então, aquele não depende de ninguém para existir. Casa, Deus, Saci, Fada Madrinha, elas não dependem. Elas existem por si só. Ao contrário do nosso substantivo abstrato, que o substantivo abstrato, ele depende de algum ser para existir. É aquele cuja existência se vincula ao momento em que alguém está produzindo aquele substantivo. Vejamos aqui, a palavra juventude. Ela existe porque nós temos pessoas jovens. A palavra beleza é um substantivo abstrato por quê? Porque nós temos pessoas belas. Então, existência se vincula ao momento em que está se produzindo. A pessoa é bela, então o meu substantivo beleza, ele é abstrato. E os substantivos abstratos, eles sempre vão designar. Olha aqui, vou até deixar grifado para vocês não esquecerem. Estados, qualidades, ações e sentimentos. Lembra sempre, para ser um substantivo abstrato, então, tem que designar um desses. Um estado, triste, a tristeza, a alegria, qualidade, bom, ação, o pulo. Se eu não pular, se uma pessoa não estiver vinculada a isso, então ela também não vai existir essa palavra pulo, substantivo abstrato. Continuando aqui. E para encerrarmos a nossa classificação dos substantivos, nós temos os substantivos coletivo, que é o substantivo no singular, mas que dá uma ideia de vários seres, uma ideia de plural. Exemplo: bando. A palavra está no singular. Só que o que quer dizer a palavra bando, no meu substantivo bando? Aves. Que, então, designa vários seres de uma espécie. Certo? Continuando, nós vamos para a flexão do substantivo. Substantivo vai flexionar em gênero, e que é o gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e em grau, aumentativo e diminutivo. Começando então pela flexão em gênero. Nós vamos ter o substantivo biforme, o próprio nome já diz, biforme, vai aceitar duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino. Garoto. O exemplo que nós temos aqui, garoto masculino e garota feminino. E o substantivo uniforme, como o próprio nome também já diz, uniforme, só tem uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. O colega ou a colega. Aqui eu sei que eu estou me referindo ao masculino, por quê? Por causa do meu artigo aqui junto. Aqui eu sei que é feminino, devido também à presença do artigo a. Formação do feminino, então, dos nossos substantivos biformes, que são os que têm duas formas. A regra geral, troca-se a terminação o, todos os nossos substantivos terminados em o, nós vamos trocar por a. Exemplo: aluno, feminino, aluna. Os terminados em es, nós vamos acrescentar um a. Freguês, freguesa. Inglês, inglesa.
Os terminados em ão fazem o feminino de 3 formas. Prestem muita atenção aqui. Eu posso trocar, então, o ão por oa. Por exemplo, patrão, patroa. O ão por ã, campeão, campeã. Ou também, eu posso trocar o ão por ona. Solteirão, solteirona. Exceções, como toda regra tem suas exceções: barão, baronesa, ladrão, ladra e sultão, sultana. As nossas exceções. Substantivos terminados em or. 2 formas também. Acrescenta-se a, doutor, doutora, ou eu vou trocar este or por tris. Imperador, imperatriz. E também eu troco o or por eira. Arrumador, arrumadeira. E os substantivos femininos com feminino em esa, essa e isa. Cônsul, consuleza. Conde, condessa. E poeta, poetisa. Os substantivos que formam feminino trocando o e por final por a. Elefante, elefanta e mestre, mestra. Substantivos que têm radicais diferentes no masculino e no feminino. Aqui é igual homem e mulher. Eu tenho uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Bode, cabra. Boi, vaca. E o homem e mulher que eu já tinha citado. Substantivos que formam o feminino de maneira especial, isto é, não seguem nenhuma das regras anteriores aqui. Réu, ré, frade, freira. Substantivos uniformes. Nós vamos ter 3 tipos de substantivos uniformes. Os comuns de 2 gêneros. São os substantivos que apresentam uma só forma para o masculino e feminino. Qual que é a distinção que eu posso fazer? Através do meu artigo. Se eu quero me referir ao substantivo masculino, motorista masculino, a um homem, eu coloco um o. A motorista é uma mulher. Eu vou colocar, então, o a. Ou eu posso usar um pronome também. Meu colega, um menino. E a minha colega, uma menina. Então, comum de 2 gêneros, eu sempre vou usar antes ou artigo ou um pronome para diferenciar se é do sexo feminino ou o masculino aí. Sobrecomuns. São substantivos que designam pessoas e têm um só gênero, tanto masculino quanto para o feminino. Aqui não é possível usar artigo ou o pronome. O exemplo é a palavra criança. A criança, como que eu vou saber se está se referindo a um menino ou uma menina? Pelo meu contexto. Sempre quando se trata de substantivos uniformes sobrecomuns, eu vou saber pelo contexto se é uma criança, menino ou uma menina. Epsenos. Os epsenos, eles são para animais, aqueles animais que apresentam só uma forma para os 2 gêneros. Quando há necessidade de especificar o sexo, eu acrescento a palavra fêmea ou macho. Crocodilo macho, crocodilo fêmea. Então, epseno somente para animais. Oposição de gênero-sentido. Há substantivos cujo sentido varia de acordo com o gênero. O feitiço sacudiu a cabeça.
olha aqui, a cabeça, quando junto com o meu azinho, no feminino, ela significa parte do corpo. Agora, o cabeça, com o meu artigo masculino, significa chefe. O cabeça da quadrilha foi preso. Então, há diferença, uma oposição, conforme eu uso aí um artigo antes do meu substantivo. Formação do plural. Substantivo simples, terminação em vogal ou ditongo, eu vou acrescentar o S ao final. Pássaro, eu só acrescento então um S. Mãe, mãe é o meu ditongo. O que é um ditongo? Quando eu tenho duas vogais que não se separam. Também acrescento S em mães, porque ditongo. Degrau, a mesma coisa, ditongo. Aí acrescento um S final. Terminação M. Eu troco o M por NS. Armazém, armazéns. Bombom, bombons. Terminação ão. Eu vou trocar o ão por ões, por ães ou por ãos. Por ões, leão, leões. Balão, balões. Por ães, pão, pães. E por ãos, cidadão, cidadãos. Alguns substantivos terminados em ão, eles vão apresentar mais de uma forma no plural. Um exemplo aqui é o aldeão. Pode ser aldeões, aldeães e aldeãos. Que eu posso usar as três formas e são corretas para o plural dele. Terminação em R, Z ou N. Eu vou acrescentar o es. Mulher, mulheres. Hífen, hífenes ou hífens. Acrescento então o es. Terminação S. Acréscimo de es em palavras oxítonas ou monossílabos tônicos. Quando que a palavra é oxítona? Quando eu tenho a minha última sílaba tônica. E quando monossílabo, uma sílaba só. Gás, gases. Deus, deuses. Português, que nós temos então um exemplo aqui. Gás, um monossílabo tônico. E o português, uma oxítona, já com os acentos aqui. Invariáveis em palavras paroxítonas ou proparoxítonas. As palavras paroxítonas são a antepenúltima, acentuada, tênis. E as palavras proparoxítonas são a penúltima sílaba, a antepenúltima, paroxítona é a penúltima e a proparoxítona a antepenúltima, então, que recebe acento. Terminação X. Quando o substantivo for terminado em X, sempre vai ser invariável. Onde que vai variar, então? A variação vai ser no meu artigo. O tórax, os tórax. Terminação em ao, el, ol e u. Troca-se o L por is. Jornal, jornais. Papel, papéis. E anzol, anzóis. Terminação em il, troca-se o L por is,
oxítona e troca-se o il por eis nas paroxítonas. Barril, como eu tenho a última sílaba tônica, ela é uma oxítona. E fóssil, como eu tenho a penúltima sílaba tônica, eu vou trocar por eis então, porque é uma paroxítona. Substantivos compostos. Substantivos compostos, como nós já vimos, são aqueles compostos por mais de uma palavra. Como que vamos formar, então, o plural do meu substantivo composto? Como os meus substantivos simples, vou acrescentar o S quando ele não for não ligados por hífen. Quando eu tenho substantivo não ligado por hífen, eu vou então fazer como a regrinha que nós acabamos de ver, o dos substantivos simples. Agora, quando ele for ligado por hífen, os dois elementos vão para o plural se eu tiver substantivo mais substantivo. Igual sofá, cama. Sofá é um substantivo e cama o outro substantivo. Então, os dois vão para o plural. Quando eu tiver substantivo mais adjetivo. O que é o meu adjetivo? Nós vamos ver depois, mais pra frente também. Mas, adiantando aqui, da qualidade é o meu substantivo. Amor é o meu substantivo e perfeito é o meu adjetivo. Então, os dois vão para o plural. Amores perfeitos. Quando eu tiver um adjetivo e um substantivo, bom é o meu adjetivo e dia o meu substantivo. Então, bons dias. Quando eu tenho numeral e substantivo, terça é o meu numeral e feira o meu substantivo. Terças-feiras. Apenas o primeiro elemento vai para o plural. Se o segundo elemento indicar finalidade ou uma especificação do primeiro, vejamos aqui. Banana, maçã. Esse maçã não está especificando, dando uma qualidade ao primeiro elemento? Então, aqui, somente o primeiro elemento vai para o plural, ou também, se nós formos analisar um substantivo e um adjetivo, os dois podem ir para o plural. Que acabei de falar lá, a possibilidade então dos dois irem para o plural. Porque eu tenho um substantivo, dois substantivos aqui no caso, banana e maçã. Dois substantivos. Ou eu posso olhar pelo lado de um estar especificando o outro também, dando uma qualidade de banana. Se os elementos forem ligados por preposição, olha aqui a nossa preposição. Pé de moleque. De é a minha preposição. Então, somente o primeiro elemento vai para o plural. Mula sem cabeça. Sem é a minha preposição. Somente o primeiro elemento que vai para o plural. Apenas o segundo elemento vai para o plural. Se o primeiro for verbo, advérbio ou forma reduzida. Vejamos aqui. Bate-boca. Ó, o primeiro aqui é o meu
verbo. Então, somente o segundo que vai para o plural, bate-bocas. Abaixo-assinado, o primeiro aqui é o meu advérbio. Então, somente o segundo elemento que vai para o plural. E grão, que é uma das formas reduzidas citadas acima. Somente o segundo elemento, grão, duques. Uma observação, guarda é um verbo, só que ele pode aparecer também como substantivo. No caso de guarda noturno, guarda florestal, guarda civil. Então, neste caso, vai variar os dois elementos, guardas noturnos, guardas civis, guardas florestais. E nenhum dos elementos vai para o plural. Se o primeiro elemento for verbo e o segundo palavra invariável. Bota, o meu verbo, e fora uma palavra invariável. Então, o que vai para o plural? Somente o meu artigo que o acompanha. Topa tudo. Topa, o meu verbo, e tudo, palavra invariável, somente o meu artigo que vai para o plural. Se forem verbos de sentido opostos, também não vai para o plural. Abre e fecha. Sentido oposto. Somente o meu artigo, se tiver um artigo acompanhando, que vai para o plural. Significados diferentes para números diferentes. Alguns substantivos têm um significado para o singular e outro para o plural. Bem, no singular, benefício, virtude, e bens, no plural, propriedade, valores. Féria, renda diária, e férias, um período de descanso. Os graus, então, do substantivo são dois, diminutivo e aumentativo. Tanto o grau aumentativo quanto o diminutivo, eles vão possuir duas formas, a analítica e a sintética. Vamos ver a diferença, então, entre uma e outra. A forma analítica, eu vou utilizar um adjetivo para indicar, então, aumentativo ou diminutivo. Olhem aqui. Aumentativo analítico, nariz grande. Então, este grande é o meu adjetivo que está indicando um aumento aqui deste meu nariz. E o nariz pequeno. Pequeno é o meu adjetivo que está indicando uma diminuição do meu substantivo. E a forma sintética. O aumento ou a diminuição é obtida por meio de sufixo. Eu vou acrescentar ao meu substantivo a palavra que está indicando esse aumentativo ou esse diminutivo. Exemplo, dentão, fogaréu. Este meu sufixo, então, que está dando ideia de aumentativo. E diminutivo, dentinho e foguinho. Sufixo que está dando a ideia, então, de diminutivo. E como que se dá esse plural dos diminutivos? Os terminados em zinho e zito. Primeiro, eu vou flexionar o substantivo no seu grau normal. No caso, limão, qual a flexão dele? Limões. Vou tirar o S do plural e acrescentar, então, zinho ou zinhos, que vai ficar, então, plural, limõezinhos. Tem dúvida? Faça isso, então.
Deu o plural dele na forma normal, colher, colheres. Você tira o S, fica colerezinhas. Flor, florezinhas. Mais fácil, então, para sempre não ter dúvida de formar o teu plural. Encerramos, então, por aqui os nossos substantivos. Vamos prosseguir com as outras classes de palavras. Muito obrigada pela atenção e até mais.